Olá pessoal, bom dia. Eu vim aqui hoje para trazer uma reflexão para vocês. Uma reflexão sobre uma das principais barreiras que impedem você de lançar o seu projeto, principalmente o seu projeto online, o seu infoproduto, que exige uma necessidade de gerar conteúdo e principalmente se expor para essa câmera. Meu nome é Alan Zeder, sou terapeuta integrativo, Theta Healer e facilitador de processos de autoconhecimento. Como eu estava falando, um dos principais medos que impedem a gente, que trava a gente de lançar esse infoproduto, esse novo projeto, é o medo de se expor. Porque só de pensar em se expor para essa câmera, a gente já trava. O corpo já fica pesado, já fica difícil. E daí a gente vai arranjando várias desculpas para não fazer. A gente vai arranjando várias coisas que dão errado durante o caminho para que a gente diga assim, olha, não deu. Mas o principal é a gente olhar para esse medo de se expor e ver o que está por trás dele. Porque por trás desse medo tem um medo muito maior. E talvez esse medo de se expor, ele seja apenas uma desculpa. Ele seja apenas uma proteção. Calma aí, medo, proteção, sim. A gente aprendeu que o medo é uma coisa ruim, que a gente precisa tirar o medo, que a gente precisa se livrar do medo. Mas não, o medo é uma coisa muito boa. Como assim, ela? Medo, boa? Mas, eu vivo com medo e não faço nada. Não, porque a gente criou um monstro nesse medo. Mas o medo, ele é uma forma que nós temos de nos proteger. Pensa no instinto animal que temos, porque derivamos disso. Então temos um cérebro reptiliano que trabalha através dos instintos. E o medo age muito ali, porque ele vai me dar essa sensação de luta ou fuga, né? E muitas vezes essa fuga é paralisar durante a situação, não fazer nada. Mas esse medo, ele pode me alertar e me guiar quando eu tenho noção ou quando eu conheço esse medo de perto, porque eu sei o que é, e daí sim eu posso combatê-lo ou me aliar a ele. Como assim? Por exemplo, esse medo de se expor, ele é uma barreira superficial que me impede de me colocar aqui. Porque talvez eu tenha medo de, ao me colocar aqui, eu entre em contato com alguma sensação. Talvez com uma sensação de incapacidade, talvez com uma sensação de estar sendo um impostor. Né? Hoje a gente escuta muito falar da síndrome do impostor, que é quando a gente fala alguma coisa e acha que está enganando as pessoas, que a gente não sabe, mas finge que sabe. Às vezes o medo de fracassar, o medo de errar, porque o fracasso ainda não é bem visto, né, como forma de aprendizagem, mas sim como aquela pessoa é a pior pessoa do mundo, e várias outras. Então, eu preciso primeiro reconhecer qual é esse medo que está por trás da barreira de me expor. Porque quando eu olho para isso de verdade, eu posso pegar e me apropriar desse medo e fazer algo para caminhar junto com o medo. Porque o medo, hoje, por exemplo, eu estou aqui gravando esse vídeo. Eu não estou livre do medo. O medo está me deixando aqui presente, está me deixando aqui concentrado no que eu tenho para falar para vocês. Então esse medo de não dar conta, esse medo de me expor, esse medo de não conseguir passar o conteúdo, me fortalece para que eu fique aqui consciente para poder trazer tudo o que eu quero trazer para vocês. Então, eu me apoio nesse medo, eu me auxilio com esse medo, é como se eu desse a mão para esse medo e falando, vamos juntos nessa caminhada. Porque esse medo que está por trás disso, ele não é dessa situação real. É de alguma situação que a gente possa ter vivido e talvez a gente gerou um trauma. Mas aí, calma, que trauma, quando a gente fala trauma, parece que é uma coisa grandiosa, que é, eu perdi alguém muito importante na minha vida, ou aconteceu algo muito difícil na minha vida. Não, um trauma às vezes
pode ser simplesmente um olhar diferente que alguém me deu e eu achei que aquela pessoa estava dizendo que eu não estava falando a coisa errada. Pode ser, às vezes, um momento que minha mãe e meu pai estava trabalhando, por exemplo, minha mãe teve que ir no banheiro e me deixou sozinho. E eu me senti sozinho naquele momento. E eu signifiquei que a vida toda eu vou ficar sozinho. Então, esses traumas não necessariamente são coisas grandes, mas também pode ser coisas grandes que estão escondidas lá no nosso subconsciente. Por isso as ferramentas como o Theta Healing, a meditação, a visualização, ela auxilia muito nesse processo, porque ela vai mergulhar nessa profundidade, nessa profundeza do seu inconsciente, do seu subconsciente, para encontrar essa raiz e daí sim poder dar um novo significado. Porque, por exemplo, nessa questão do bebê que ficou sozinho, quando eu era bebê, fiquei sozinho, eu posso olhar agora como adulto, olhar para aquele bebê e ver que, cara, a mãe só foi naquele momento no banheiro porque ela precisava e depois voltou, mas eu signifiquei que ela me abandonou, que ela não me amava, que ela me deixou sozinho, entende? Então isso que é ressignificar, eu olhar através desse adulto que tem muito mais consciência, que consegue ampliar o olhar para tudo isso e ver, cara, aquela situação era só isso. E daí parece que eu não vou ter que lidar sempre com essa situação. E daí eu posso agora falar para essa câmera sem esse medo de me sentir sozinho, de me sentir julgado. Outra coisa que é importante a gente pensar na crítica, né? A gente tem muito medo da crítica. Mas você já pensou que o pior crítico é você mesmo? Que muitas vezes você se castiga muito mais do que o próprio espectador ou a outra pessoa que vai te dar esse feedback? Claro, às vezes a gente faz isso para tentar nos proteger de novo. Olha só como é tudo perfeito, como a gente gosta e quer nos proteger. Então, quando eu me critico intensamente, aquela coisa do perfeccionista, né? Aquele perfeccionista que, não, eu só vou fazer quando eu souber tudo, eu só vou fazer quando eu tiver o processo todo pronto, eu só vou fazer quando tudo estiver perfeito, ele só está garantindo, tentando garantir, na verdade, que o outro goste, ou que ele não seja rejeitado, ou que ele não se sinta menos quando alguém diz que ele errou. Quando ele percebe que ele fracassou em alguma questão. Então, quando eu olho para esse medo, eu estou pronto para de fato fazer o que eu tenho que fazer. Né? E essa crítica, ela vem para me proteger em que sentido? Quando eu me critico muito ferrenhamente ou fortemente, quando eu escuto do outro, parece mais brando, porque eu posso dizer assim, isso eu já sabia. E daí vem de um lugar de, então eu não sou tão ruim quanto eu imaginava. Entende? Mas essa autocrítica que coloca a gente lá para baixo, que desenergiza, que tira a nossa força de vir aqui para frente da câmera para poder falar nosso projeto, falar nossas ideias, compartilhar o nosso conhecimento. E você já pensou que tem alguém do outro lado dessa câmera precisando desse conhecimento, precisando com que você compartilhe o que você sabe, independente o quanto você sabe. Se você sabe muito, se você sabe pouco, se você está começando agora, mas com certeza tem alguém que do outro lado precisa do que você tem para compartilhar. E com certeza você vai tocar com o seu conhecimento várias pessoas que talvez estejam no mesmo processo que você, talvez estejam com a mesma dor que você, que talvez é aprender alguma coisa, que talvez é saber como fazer alguma coisa, ou às vezes é como lidar com as situações que a gente está passando. Então, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Um convite para você dar o próximo passo em direção a romper esse medo, ou abraçar esse medo de se expor. Eu deixei uma meditação gravada para você. Então, eu convido você a
fazer o próximo passo, que é baixar essa meditação e escutar essa meditação, se colocando talvez num lugar confortável, num lugar que você possa relaxar e não ser interrompido durante mais ou menos 20 minutos. E essa meditação vai te convidar a mergulhar nesse subconsciente, nesse inconsciente, para que você possa ressignificar esse medo de se expor. Eu agradeço muito você pela sua atenção de estar aqui comigo nessa jornada. E tenho certeza que quando você estiver aqui no meu lugar, gravando o vídeo, vai ter outras pessoas assim como você, do outro lado, precisando e ansiando pelo que você tem para compartilhar. Então, não espere para compartilhar isso, porque tem pessoas do outro lado te esperando para escutar o que você tem para dizer, o que você tem para ensinar. Eu desejo para você muito sucesso nessa sua caminhada desse novo projeto. Valeu, pessoal. Muito obrigado.